verdade que está aí no coração da gente, né? Tomando a gente, emocionando a gente sempre. Olha, Não você que acaba emocionando a gente com o teu programa, porque Imagina. você traz pessoas tão queridas aqui. A minha deusa. Ele é meu Nossa ídolo. loba. Ele falou que eu sou cupincha dele, eu sou mesmo. Ele é meu ídolo. Alcione, uma vez em Brasília, eu recebendo um troféu de melhor ator e ela de melhor cantora, é claro. E ela disse assim, esse troféu aqui eu quero dedicar ao meu ídolo número 1. E dedicou o troféu a mim. Aquilo me emocionou tanto. Você não esqueceu que delícia, isso. que barato. E aí estão no mesmo programa, sem a gente saber de É nada. verdade. Várias vezes nos encontramos assim, em vários momentos, eu sempre lembro disso, que foi para mim um momento assim emocionante. O Dr. Roberto estava vivo, ele estava lá. Estava lá. Olha que barato. Mas eu não falei mentira, eu falei a verdade. Por isso que eu falei que eu vou começar o programa na verdade. O Estênio, e você sempre nos emociona muito e traz personagens incríveis. E na abertura do programa eu falei que o livro falava de como você chega nesses personagens. Eu queria começar por aí. Como é que é o seu trabalho para chegar num personagem? Eu uso tudo que é possível. Geralmente eu uso uma coisa chamada POC, que é ponto de concentração, que não é novidade, é uma coisa que vem de uma diretora dos Estados Unidos, que ela criou um grupo chamado Teatro Improvisacional, onde ela adotou o POC. O POC é muito simples a gente mostrar. Você tem um estádio, por exemplo, 150 mil espectadores, você tem os jogadores de um lado, jogadores do outro, juiz, aqueles auxiliares da partida, e como dar uma atenção para esse número imenso de pessoas, senão através de um ponto, a bola. Onde a bola vai, essas 150 mil pessoas vão reagir em função dela. E para o ator é a mesma coisa. Se você tem o teu ponto de concentração, você se manifesta, você atravessa situações e circunstâncias, as mais diversas, tudo preso nesse ponto de concentração. Então, de repente, eu coloco, o ponto de concentração do meu personagem é o sol, como era o caso do Mestre Antônio em Final Feliz. O sol porque é essa coisa que brilha, e era um homem que eu queria que ele não tivesse contato, que não tivesse uma história de contato com esse universo cultural, a não ser com a vivência dele. Então, o sol era tudo, dava para ele todos os meios, era o sol e o mar. Então, essa concentração para o Mestre Antônio mostrava, criava todas as possibilidades de manifestação desse personagem. E assim é com cada personagem. Eu parto de um dado assim muito simples, e esse dado vai me dando leituras, vai me dando contatos com pessoas, vai abrindo um leque que eu vou, é claro, aí eu mergulho em tudo que aparece assim em relação àquele ponto, eu vou querer saber. Como o caso que eu tive aqui no teu programa, como o caso do Dr. Castanho. O Dr. Castanho era tão louco quanto os seus loucos, né? Então, eu a partir daí, eu desenvolvia todo o meu trabalho. Aí eu fui com a Anísio da Silveira, eu fui através por acaso no teu programa que tinha uma pessoa maravilhosa falando sobre psicopatia, que foi a Beatriz, né? Então, tudo que se manifestava em relação à esquizofrenia, eu estava lá para escarafunchar, para saber, é aquele foco, aquele ponto de concentração. Hoje eu até meio que espero as coisas acontecerem. Eu ponho o foco e fico olhando para tudo quanto é lado. Tá muito. Tem um personagem num seriado Mentalista, né? É saber olhar. Você fica olhando para todos os cantos para ver onde acontece alguma coisa relacionada ao teu ponto de concentração. E aí o personagem vai brotando. Tem o corpo exercitado, a minha voz trabalhada sempre, né? Eu tenho
500 exercícios que eu pratico isso há quase 50 anos. Até hoje? Até hoje. Por exemplo, se eu quero um exercício de voz, eu falo Pedro, Paulo, Pacífico, Pacato e Pachorrento, Bela Baiana, Boneca de Dança, Depressa, Disciplinados, o Rato, a Ratazana e o Ratinho. Quer dizer, tem todos os exercícios de cada letra que dão um mecanismo na minha palavra. E assim é um... E quando você aprendeu isso? Na escola ainda, com a professora Lília Nunes, foi a minha primeira professora de teatro em 1955. São Paulo? Aqui no Rio. Aqui no Conservatório Nacional de Teatro. Você é carioca? Sou capixaba, mas vim pequeno para o Rio, né? E aí o que o Wagner de Assis diz bem, a força da natureza, porque eu vivia com a minha avó lá no Espírito Santo, com os meus avós, nas fazendas e tal, e me identifiquei com a natureza. E hoje eu tenho lá na minha casinha, lá no Camorim, que é a maior floresta urbana do mundo, plantas que eu presto uma homenagem a todas as pessoas amadas que se foram, como, por exemplo, Cacilda Becker, como, por exemplo, o Walter Avancini, a minha avó, minha mãe. A última foi a Mara Manzan, que já está dando, que é um pé de mexerica. É um pé de mexerica, Mara Manzan, que delícia. Então, ela já está começando a soltar florzinhas agora. Então, e você planta em homenagem? Planto em homenagem, cuido, converso com elas, abraço, sinto o cheiro delas. Então, eu acho que a energia deve estar por lá, pairando, né? Então, é o meu ponto de concentração com a vida, aquilo ali. Aqui no Clone, você fazia um Tio Ali. O Tio Ali. O Tio Ali era um pensador, né? Uma pessoa... Ali eu tive que estender um pouquinho o ponto de concentração para entender o islamismo, por exemplo, né? Aí eu fui buscar, tem muita informação sobre isso, tinha alguns professores, você sabe que o Duda, você sabe, a Globo te dá uma assistência muito grande nesse sentido, na busca do estudo, né? E o Tio Ali, poxa, o islamismo é uma coisa lindíssima que você busca e... Como é qualquer atividade espiritual, né? Mas é incrível como a gente ficava com vontade de ter um Tio Ali. Todo mundo queria aquele tio. Era uma paz. A coisa mais impressionante é você, de repente, em Nova York, andando assim, bobamente, e de repente ver um russo te pedir autógrafo por causa do Tio Ali. Não é incrível isso? É maravilhoso, né? É fantástico. E você sempre foi assim? Desde muito cedo? Eu sempre gostei muito do estudo. Eu não acredito, quer dizer, as pessoas falam muito dom, acho que a Alcione, mas deve ter o dom, a voz, eu acho que deve ter. A minha filha está querendo cantar agora. Que bom. Mas assim, o ator, eu acho que ele tem que trabalhar a sua técnica. Ele tem que trabalhar o corpo, a palavra, a emoção, tudo tem meios de você buscar e trabalhar. E a escola me mostrou isso, e eu faço isso até hoje. Muito uso disso. E o corpo também você cuida de uma maneira especial, né? Então, eu posso fazer exercícios incríveis aqui. De corpo, de mexer um corpo, mexer um vai para um lado, a outra vai para o outro, plantar uma bananeira. Já vi ele plantando lá na Dança dos Famosos. Na dança dos famosos, de repente eu terminava sempre com um movimento acrobático qualquer. E a primeira logo foi uma bananeira. E as pessoas só me falavam da bananeira. Porque que mostrava a possibilidade de superação, né? 78 anos, como é que pode você, 78 anos, plantar uma bananeira? Eu falei, trabalha o seu corpo, que você consegue. Mas não começou agora, né? Não. Agora você está colhendo aos 78? Exatamente. Os frutos começou quando isso? Desde garoto? Garoto eu sempre gostei. Eu morei em Cachoeira de Itapemirim, lá com o Roberto Carlos, onde acho que aprendemos a nadar no mesmo rio, né? Então, era um rio muito largo, cheio de pedras. Eu acho que eu já gostava de pular as pedras lá. Eu sempre gostei da atividade corporal. Física.